A palavra vulgo tem por sinônimos apelido ou alcunha. A frase abaixo em que os termos destacados são sinônimos é. Então, essa é uma questão, assim como todas as outras, você deve eliminar as alternativas. Aqui ainda mais, porque de repente pode surgir uma palavra que a gente não conhece. E isso aconteceu aqui. Olha só. Mas aí a gente tem sempre que trabalhar com o contexto, tá? Olha só a alternativa A. São coisas em comum que fazem relacionamentos agradáveis, mas são as diferenças que os tornam interessantes. Então, veja só que a gente tem uma gradação aqui. A primeira parte, coisas comuns fazem relacionamentos agradáveis, mas coisas diferentes, as diferenças tornam mais interessantes, tomam uma intensidade maior. Então, não posso dizer que agradável e interessante têm o mesmo sentido. Olha só o próprio campo semântico aqui, o contexto. Coisas comuns são agradáveis. As diferenças são interessantes. Então, aqui nós temos uma intensificação maior, correto? Nessa relação de semântica aí, tá? Então, a gente sabe, agradável, algo que é agradável, e interessante, olha, que causa interesse, causa mais impacto. Então, pelo contexto, você já elimina essa possibilidade. Concorda comigo? Terror do céu. Cabotinismo. Nunca ouvi falar dessa palavra. Cabotinismo. E uma vez eu li essa palavra ufanismo aí, mas, cara, não me lembro, não sei o que é ufanismo. Vamos tentar observar o contexto aqui. Ó. Olha só. Não incorremos em cabotinismo ou ufanismo ao afirmar que o Mobral é o mais bem-sucedido programa de educação de adultos do mundo. Então, olha só, afirmar que o Mobral é o mais bem-sucedido programa de educação de adultos do mundo, isso aqui, eu não posso falar que é o mais bem-sucedido, né? Mas, mesmo assim, o Mobral, ele acabou, na década de 80 acabou o Mobral, tá? Beleza, que é uma espécie de adiantamento, né, das fases de educação, tá legal? Beleza, então dizer isso, afirmar isso é algo que não está perto da verdade, digamos assim, tá legal? Então se fala, ó, não incorremos em cabotinismo ou ufanismo ao afirmar isso. Aí eu tenho que pensar o seguinte, cara, ou vai ter uma ideia de inclusão, é uma conjunção alternativa de inclusão. Então, se eu incluo uma palavra e eu incluo outra palavra, a intenção é o quê? A intenção é que eu tenha um somatório. Eu não vou ter, então, o mesmo sentido, a mesma coisa. E por exclusão, se é uma coisa, não é a outra. Beleza? Então, na ideia de inclusão ou de exclusão, já sei, poxa, ligado pela conjunção ou, possivelmente, eu não sei o que é cabotinismo, nem sei o que é ufanismo. Não sei, tá? Você está fazendo a prova, eu não sei isso. Tá, mas tem a conjunção ou. Ô, Terror, mas a conjunção ou ela não pode marcar similaridade? Né? Semelhança, né, de sentido contextual e tal? Cara, até dá. A gente até fez uma prova que a gente estava falando sobre Rui Barbosa. E justamente isso, cobrou a conjunção ou, né, o valor da conjunção ou lá e tal. De inclusão ou de exclusão e tal. E numa delas estava assim, Rui Barbosa, aí entre parênteses, ou águia de aia, tá? É tal coisa. Então ficou entre parênteses o aposto explicativo. Então ele quis dar a alcunha de Rui Barbosa. Então Rui Barbosa, também conhecido como águia de aia, tudo bem? Ah, sim. Então esse ou aí, ele nos auxilia na relação de semelhança. Sim. Neste contexto, cabe a conjunção ou, né? Marcando essa relação de semelhança. Porque também é conhecido, é uma ideia de inclusão, mas é também conhecido como tal, dentro de uma estrutura explicativa. Tudo bem? E até a gente observou que esse ou aí, ele ajuda nessa ideia de semelhança e não de inclusão. É isso que até a questão pedia anteriormente. Beleza? Mas nesse caso aqui, poxa, Terror, não sei que é cabotinismo, não sei que é ufanismo, mas eu já tenho uma ideia. Esse ou pode ser de inclusão, então é um novo sentido, é uma outra palavra com um novo sentido, ou de exclusão, isto é, essas palavras são diferentes. Cabendo essa, não cabe a outra. Cabendo a outra, não cabe a primeira. Show! Então, de certa forma, já me indica, cara, possivelmente não é semelhança. Mas é lógico, é possivelmente, eu não sei a palavra ainda.
Vamos para frente, olha a próxima. Não quero participar da batalha de adjetivos para rotular como plena, relativa. Olha só, para não rotular como plena, relativa. Me ajuda aí. Plena tem o mesmo sentido de relativo? Não, terror. Plena é a totalidade. Relativa, relacionado a alguma coisa. Popular, aquilo que tem muita tramitação ali no povo, beleza? Tem referência ao povo de maneira geral. Social. Poxa, então tem relação com a sociedade em si. Então aquilo que é popular é social? Nem sempre. Então a gente já sabe. Pela gradação aqui, olha, pela enumeração, melhor dizendo, tá? A gente já sabe que não é o mesmo sentido. Popular não é o mesmo sentido de social. Olha o próximo. Nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, assim, não é um ato, mas um hábito. Opa! O contexto já falou, não é isso, mas aquilo. Então, se não é isso para ser aquilo, já sabe, são sentidos diferentes. Show? Beleza. Aí a gente segue aqui, ó. Eu fui tão culpado quanto a maioria das pessoas nesta indústria por gastar rolos de filmes baleando quem? Indivíduos. Então, ó, gastar rolos de filmes baleando indivíduos anônimos e desimportantes. Anônimos. Terror. Anônimo é aquele que não tem o seu nome conhecido. Show? Anônimo é aquele que não tem o seu nome conhecido. Desimportante é aquele que não é importante. Mas então, é o mesmo sentido assim, literal? Não, depende sempre do contexto. Mas é fato. Saber que é o seguinte, se uma pessoa não é importante, não tem o nome conhecido, é natural, não é? Então, cabe neste contexto entender. Os anônimos não terem, né? Os anônimos não terem o seu nome conhecido, então não são pessoas importantes. Porque as pessoas importantes têm seus nomes conhecidos. Concorda comigo? Aí sim, a alternativa é a que a gente tem que marcar, o sinônimo contextual. E aí, cara, você não precisaria ter sabido essas palavras aqui, ó. Porque você consegue chegar a essa pelo conhecimento de mundo que você tem. Concorda comigo? E pelo contexto. Aí vamos, cabotinismo vem do francês cabotin, que tem relação com a comicidade, tá? É o cômico ambulante, é aquele que perambula fazendo comédia, beleza? E o fanismo é aquele sentimento exacerbado de orgulho pelo país de origem. Então o Mobral, num período, tá? Década de 70, 80, tá? Então havia o Mobral, que era uma ascensão na escala, nas fases de educação. Então aquela pessoa com o trabalhador, né? Então, às vezes, ele fazia ali o primário no Mobral, para ele poder ter a alfabetização. Então, tinha ali. Então, o governo, no período da ditadura e tal, é o que a gente tem ali, né? Sobre o supletivo. Então, o supletivo ele foi ampliando isso, tá legal? Hoje em dia, a gente tem métodos melhores, mais eficazes e tal. Mas isso é o Mobral, tá legal? Então, a pessoa, né? Dizer, não incorremos em comédia ou aquele sentimento exacerbado de paixão pelo país, ao informar que o Mobral é o mais bem-sucedido programa de educação de adultos do mundo. Então ele elogiou aqui o Mobral. Mas eu não preciso falar que isso é uma comédia ou esse ufanismo, tá legal? Que é esse sentimento exacerbado pelo nacionalismo, beleza? É essa a ideia colocada aqui. Então são dois sentidos diferentes.